E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para falar hoje sobre a escalação do Cruzeiro para essa temporada 2024, né? Um elenco aí modificado, 6 contratações realizadas, muita gente que deixou o clube e o técnico Nicolás Larcamón deu alguns indícios nesse primeiro jogo treino na temporada, que o Cruzeiro venceu o Itabirito por 2-1, de como deve ser feita a montagem do time do Cruzeiro para essa nova temporada, pelo menos agora no início do ano, né? Porque é claro que isso aí vai evoluindo de acordo com a temporada, mudança de jogadores, mais gente deve chegar, mais gente vai saindo, tem os jogadores da Copa São Paulo também que podem ser incorporados, então vamos falar um pouco aí sobre essa primeira escalação do Larcamón e as alternativas. Antes do campinho, eu lembro que o vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiador aqui do canal, patrocinador master do Cruzeiro também. A Betfair que tem oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar aqui pelo link da descrição, fazer o seu cadastro que é super simples e rápido, e o valor que você investir no primeiro depósito, até R$200, a Betfair dobra para você utilizar como bônus no site. É uma casa de apostas que atua sempre com ótimas cotações, é muito confiável, tá? Você pode ter a certeza que o que você ganhar você vai receber, pode fazer o saque sem nenhuma burocracia também, é tudo bem tranquilo e tem sempre muitas promoções, né? Todo final de semana, por exemplo, a Betfair dá aposta grátis para todos os clientes novos ou já cadastrados no site. O que eu sempre lembro, galera, aposta esportiva é muito divertido se for feito com responsabilidade, então vai na manha. Eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, 18 de janeiro, né? O dia do amistoso contra o Itabirito, e a gente pode dizer que o elenco do Cruzeiro é composto por esses jogadores aqui. São 3 goleiros, Rafael Cabral, Anderson e Léo Aragão, 5 zagueiros, Zé Ivaldo, Neres, Juan Santos, João Marcelo e Lucas Oliveira, 3 laterais para a direita, William, Wesley Gasolina e Elibelton Palácios, e 2 laterais esquerdos, Marlon e Kaique. Como opções de meio campo, a gente tem Fernando Henrique, Lucas Romero, Felipe Machado, Ramiro, Ian Lucas e Lucas Silva, que podem ser considerados mais volantes. O Japa, o Matheus Vital, o Henrique Rodrigues e o Matheus Pereira são meias, embora possam fazer outros papéis eventualmente. Como atacantes de lado, a gente tem Gabriel Veron, João Pedro, Rafael Bilu, Stênio, Robert, Arthur Gomes, Wesley e Fernando. E no momento temos 3 centroavantes, Juan Dineno, Rafa Silva e Rafael Elias, o Papagaio. Algumas considerações. O Stênio eu deixei aqui porque até o momento que eu gravo o vídeo, ainda não foi confirmado o empréstimo dele para o AVS, o time lá de Portugal, que tá tudo encaminhado, ele deve jogar por lá, tá? Então o Stênio provavelmente a gente vai tirar do campinho em breve. E outro jogador que não deve ficar no Cruzeiro é o próprio Wesley, né? Atacante que está em recuperação de lesão. Mas como ele ainda não foi negociado, né? Não se sabe para onde ele vai, ele é jogador do Cruzeiro, tem contrato, não tá afastado, nada disso, tá? Então deixa o Wesley aqui. O Fernando é o único jogador que está disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior que eu deixei aqui no campinho do time principal. Por quê? Porque o Fernando fechou a temporada 2023 como integrante do elenco principal do Cruzeiro. Ele nem vinha sendo relacionado para muitos dos jogos, não dá pra gente cravar que ele vai ser aproveitado no Campeonato Mineiro, mas eu espero que seja, até porque ponta é um setor que o Cruzeiro não tem tantas opções assim. Acho importante destacar que alguns desses atletas não estiveram à disposição aí do Larcamón para a partida contra o Itabirito, tá? Para partida não, né? Para o jogo treino. O lateral esquerdo Kaique tá com a seleção brasileira para disputa do torneio pré-olímpico, tá? Então ele não foi uma opção. Os goleiros estavam disponíveis, os laterais direitos e zagueiros também. Aqui no meio-campo, Felipe Machado está em recuperação de uma lesão muscular. O Ramiro ainda está em fase final de recuperação daquela ruptura de ligamento do joelho em maio do ano passado. O Matheus Vital está em recuperação de uma lesão sofrida no final da última temporada também, uma pancada que ele sofreu na sola do pé. O Gabriel Veron tá fazendo aquele trabalho de reequilíbrio muscular, né? Recém-contratado junto ao Porto, já tá começando a fazer trabalhos no campo, mas não participou do jogo treino. Rafael Bilu também não participou, ainda tá fazendo trabalhos no departamento médico, recuperando da lesão no tendão de Aquiles, tem contrato com o Cruzeiro somente até abril, deve ser aproveitado mais pra frente. O Wesley, como eu já citei, está no departamento médico, passou por cirurgia no ombro e também não foi aproveitado. E o Fernando está lá na copinha. O resto aqui foi utilizado nesse jogo treino. Pois bem, esse jogo treino com o Itabirito foi composto aí por 4 tempos de 30 minutos, justamente para que o treinador pudesse observar mais atletas por mais tempo. Nos primeiros tempos, né, digamos assim, na primeira metade do trabalho, esse aqui foi o time titular do Cruzeiro.
Rafael Cabral no gol, a zaga com Zé Ivaldo e Neres, o William na lateral direita, Marlon na lateral esquerda. No meio-campo, Lucas Romero e Lucas Silva como dupla de volantes, Matheus Pereira é um meia, o Robert é um meia atacante de lado e 2 centroavantes, Juan de Neno e Rafael Elias. E aí você me pergunta, o Cruzeiro jogou efetivamente nesse esquema tático aqui, um 4-4-2, né, que no momento sem bola, Matheus Pereira e Robert fechavam aqui uma segunda linha de 4 e os 2 centroavantes ficavam mais soltos? Eu sinceramente não sei, porque o Cruzeiro não divulgou detalhes. O clube falou qual foi a escalação, né? E por esses 11 jogadores, essa seria uma escalação mais provável na minha cabeça, tá? É um desenho tático que faz sentido sem precisar de grandes alterações. Uma outra possibilidade que a gente não pode descartar: ter ficado o Lucas Romero como um primeiro volante e aí 2 meio-campistas mais à frente, o Lucas Silva e o Matheus Pereira, né? Como 2 meia-armadores, a gente pode dizer assim. O Robert fazendo o papel de um ponta, o Rafael Elias jogando pelo lado, tá? Não seria uma coisa impossível, né? Aquele ponta canhoto tentando puxar pra dentro. A questão é que o Papagaio não é propriamente um jogador de velocidade, mas numa dupla de ataque, normalmente um sai um pouco mais da área, né? E entre o Rafael Elias e o de Neno faz mais sentido que o Papagaio faça esse papel pelo lado. E o lance do gol do Cruzeiro, do primeiro gol do Cruzeiro, é de uma tabela de Matheus Pereira com o Robert pelo lado esquerdo. O Matheus faz o cruzamento para dentro e o de Neno completa na segunda trave. O Rafael Elias não aparece, né, naquela filmagem que o Cruzeiro divulgou. Uma outra hipótese que não pode ser descartada, até porque o nosso técnico trabalhou bastante com linha de 3 zagueiros lá no futebol mexicano, que tenha jogado aqui o Zé Ivaldo como um zagueiro pela direita, o Neres como um zagueiro central, né, um líbero, e o Marlon como um zagueiro pela esquerda. Inclusive esse é um papel que o Marlon já fez em diversos momentos da carreira. Aí você tem o William como um ala pela direita, Lucas Romero e Lucas Silva como dupla de volantes, o Robert fazendo um papel de ala pela esquerda, e o Robert já jogou como ala tanto pela direita quanto pela esquerda no sub-20. Não seria um papel novo para ele, e aí você pode ter o Matheus Pereira como um camisa 10 e uma dupla de centroavantes de fato, né? 2 atacantes. E aí no momento de recomposição, perdeu a bola, como é que volta? O Cruzeiro poderia se fechar até com uma linha de 5, com Robert e William voltando pelos lados. Creio que o Lucas Silva e o Lucas Romero baixariam um pouco mais nessa linha também. O próprio Matheus Pereira volta um pouquinho para ajudar por dentro, ou fechando um dos lados para o Papagaio fechar o outro. Enfim, aqui é realmente uma conjectura que a gente está fazendo e só pode ter essa certeza assistindo aos jogos. Coisa que poderemos fazer a partir da próxima quarta-feira, tá? Mas a escalação inicial do Cruzeiro teve 2 centroavantes, que é uma coisa que eu acho interessante. O Matheus Pereira pode ser meia por qualquer lado, o Robert também pode jogar pelas 2 pontas. O William tendo mais liberdade pelo lado como um ala é uma coisa interessante, porque é um jogador que apoia bem, né? E o Marlon fazendo aqui um terceiro zagueiro, que é um papel que ele já chegou a jogar pelo próprio Cruzeiro. Na estreia pelo clube, quando o técnico ainda era Paulo Pessolano, o Marlon jogou uma partida como zagueiro pela esquerda. Mas ele pode também ser um lateral, é a posição de origem dele. E fiquei bem curioso para ver como seria o funcionamento do time com essa dupla de ataque, né? Se eles jogariam perfilados assim, lado a lado, ou um mais espetado e o outro fazendo aqui um ponta de lança, um segundo atacante. Enfim, coisas que a gente pode ver mais pra frente, não apenas com Rafael Elias e de Neno, mas com o próprio Rafa Silva. E vale pontuar que durante esse primeiro tempo, né, do jogo treino, o Cruzeiro fez 2 mexidas. Saiu o Zé Ivaldo, entrou o Lucas Oliveira na zaga, tá? E posteriormente saiu o Lucas Romero e entrou o Ian Lucas para formar a dupla de volantes com o Lucas Silva. Como é que o time se comportou nessas 2 formações? Como diria Casagrande, eu não sei, né, meu? Porque a gente não pôde assistir. No segundo tempo da atividade, né, pelo que o Cruzeiro divulgou, essa daqui foi a escalação da equipe, tá? Um time praticamente todo modificado. Goleiro Anderson, na zaga Lucas Oliveira e João Marcelo, lateral direito Wesley Gasolina, na lateral esquerda Elivelton Palácios. Fernando Henrique, Henrique Rodrigues e Japa, 3 meio-campistas, e 3 atacantes, João Pedro, Arthur Gomes e Rafa Silva. O Lucas Oliveira, que jogou parte do primeiro tempo, jogou também parte do segundo e posteriormente foi substituído pelo Juan Santos, tá? E quem jogou pela direita, quem jogou pela esquerda, não tem como a gente saber, justamente porque o Cruzeiro não deu tantos detalhes assim. Imagino que tenha sido esse trio de meio campo, porque o Fernando Henrique é mais um primeiro volante e tanto o Henrique Rodrigues quanto o Japa podem ser segundo
segundo volantes e podem ser meias. Então não dá para duvidar que o Larcamón tenha jogado, por exemplo, com Fernando Henrique e Japa como volantes, dando mais liberdade para o Henrique, ou o contrário, né, com Fernando Henrique e Henrique tendo o Japa como um camisa 10. Tudo isso aqui é possível. Pelo que foi noticiado, o Elivelton Palacios jogou de fato como lateral esquerdo, tá? Porque o Kaique tá lá na seleção, né? Tinha 3 laterais direitos, um sobrou pro lado esquerdo, foi o Palacios. O Cruzeiro não tomou gol, tá? Nesse tempo, inclusive, ficou 1-0 pro Cruzeiro com o gol do Arthur, né? No lance do gol, inclusive, é uma jogada do Rafa Silva pelo lado direito, o João Pedro tá por dentro, faz essa bola chegar rápida no Arthur e ele toca na saída do goleiro. E eu imagino que o Cruzeiro tenha jogado com um primeiro volante e 2 meio-campistas aqui lado a lado, porque é um esquema que esses jogadores estão adaptados a jogar, eles fizeram isso no Sub-20 do Cruzeiro, e porque é um esquema que o Larcamón já utilizou em outros trabalhos na carreira também, tá? Jogadores de velocidade nas pontas, o Rafa Silva no comando. E é bom que ele pôde variar esquemas. Então o único atleta do Cruzeiro que não participou desse jogo treino e não tem uma justificativa do departamento médico é o goleiro Léo Aragão, né? O terceiro goleiro não foi utilizado, mas é o terceiro goleiro, né? É natural que ele não tenha tantos minutos assim. Então basicamente esse foi o time do Cruzeiro no jogo treino. E não foi aí um resultado expressivo, né? O Cruzeiro venceu por 2-1, na primeira parte ficou empatado, o gol do Cruzeiro marcado pelo Dineno, assistência do Matheus Pereira. Na parte final, o Cruzeiro venceu por 1-0 com o gol do Arthur Gomes depois de um passe do João Pedro. O que você achou aí dessa escalação inicial do Larcamón? Como imagina que ele vai montar o time do Cruzeiro para estreia na próxima quarta-feira contra o Vila Nova? E eu gostaria de saber como você escalaria o time do Cruzeiro considerando esses atletas disponíveis, né? O Gabriel Veron não está à disposição ainda, tá? Então vai ficar para um próximo momento, né? E aí como você montaria, quais seriam os seus 11, esquema tático também? Deixa aí nos comentários pra gente discutir um pouco. Confesso que dessa escalação inicial que a gente viu aí, eu gostei bastante da ideia, né, de ter o Matheus Pereira possivelmente como um meia central, às vezes caindo pelo lado direito, mas com um pouco mais de liberdade para jogar. Imagino que pro Rafael Elias ter recebido essa oportunidade como titular no jogo treino é porque o técnico quer observar um pouco mais dele e porque ele deve estar dando boas credenciais no treinamento, né, foi o nome que realmente me chamou a atenção. E o Neres na zaga, apesar de ser um jogador tecnicamente limitado, não dá pra gente dizer que o Neres tenha fechado mal o Campeonato Brasileiro, né? Porque de vez em quando ele dava um carrinho no Castan, mas o Cruzeiro teve ali a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, graças muito ao esquema que funcionava muito bem. Se eu tivesse que fazer alguma alteração nesse time do Cruzeiro, seria até uma alteração meio defensiva, né? Eu tiraria aí o Papagaio, embora esteja curioso para ver essa dupla de centroavantes, eu tiraria ele do time ou para colocar mais um jogador de velocidade pela ponta ou para colocar mais um cara de meio campo ali, né? E na minha ideia, pelo menos, seria o Japa, né? A gente tem um meio campo com Lucas Romero, Lucas Silva e Japa, Matheus Pereira, Robert e o Dineno ali como centroavante, tá? Seria o meu time, além de Marlon e William nas laterais e a dupla de zaga que eu preferia ter Zé Ivaldo e João Marcelo, né? Deixando o Neres no banco. Então aproveita que nessa sexta-feira o time principal do Cruzeiro tá de folga, volta aos treinamentos amanhã e monta aí o seu time ideal do Cruzeiro para o momento, tá? Pelo menos para iniciar essa temporada de 2024. Detalhe, nessa sexta-feira à noite, né, dia 19 de janeiro, tem jogo do Cruzeiro na Copa São Paulo. Cruzeiro e Coritiba, 21 horas, partida das quartas de final da Copinha. Quem ganhar segue adiante, empate é definição nos pênaltis, tá? Então prestigiem lá os crias da Toca nessa noite também. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para montar aí o seu time ideal do Cruzeiro e deixar a sua opinião de forma geral. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!